O site Tiermaker ficou famoso pelas tier lists, aquelas listas de classificação em que a gente organiza itens por categorias, do melhor ao pior, do mais comum ao mais raro, por exemplo. Você escolhe o critério. Embora muitas dessas listas sejam feitas por usuários comuns, outras vêm de cientistas ou grupos de estudos que usam esse formato como ferramenta de categorização rápida e visual. Entre as milhares de listas disponíveis por lá, tem uma que chamou a nossa atenção e que será o foco desse vídeo. A lista de animais que já foram oficialmente considerados extintos pela comunidade científica. Mas aí entra a reviravolta. Estudos mais recentes apontam que essa lista pode ter sido feita com erros, editada por usuários mal informados ou, o mais curioso, pode conter espécies que foram dadas como extintas, mas que aparentemente não estão. E aí surgem várias perguntas. Como é que essa desextinção aconteceu? O erro foi na lista? Na catalogação original ou nos próprios estudos biológicos? Bem, a verdade é que, por mais estranho que pareça, alguns dos animais dados como desaparecidos da face da Terra foram reencontrados, vivinhos da Silva e ativos na natureza. O canal Fatos Desconhecidos apresenta agora uma lista curiosa e instigante com alguns animais que estavam extintos, ou pelo menos se pensava assim, e que, surpreendentemente, podem estar vivos por aí. Só para deixar claro, a nossa missão aqui não é entrar no mérito da biologia como essa desextinção aconteceu, mas sim apresentar os casos e levantar a possibilidade de que esses animais ainda estejam entre nós. Vamos começar a lista pelos que têm menos chances de estarem vivos. Fique até o final e descubra animais que já foram para a lista dos extintos, mas que apareceram novamente na natureza. Mas antes, que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Número 1. Aral gigante. Vamos começar pelo aral gigante, também conhecido como alca gigante ou pinguim marinho. Foi uma impressionante ave marinha não voadora que habitava o Atlântico Norte. Ele vivia em ilhas que se estendiam da Europa até a Groenlândia. Infelizmente, foi vítima da caça desenfreada, especialmente no século XIX, o que levou à sua extinção. Embora esteja oficialmente extinto, o aral gigante entra nessa lista por um motivo curioso. Há provas concretas de que ele sobreviveu por muito mais tempo do que se pensava. Cientistas descobriram recentemente ossadas da espécie em regiões ao norte do planeta, o que indica que ele viveu décadas além da data estimada de sua extinção. Ou seja, o bicho já estava morto nos livros, mas ainda estava vivo na prática. Número 2. Mamute. O mamute não está aqui por ainda existir nos dias de hoje, infelizmente. Mas ele entra na lista por um motivo semelhante ao aral gigante, porque vivemos muito tempo com a ideia errada sobre a sua extinção. A ciência já comprovou que os mamutes viveram muito além da data oficial em que foram considerados extintos. Por muito tempo, acreditava-se que os mamutes desapareceram há cerca de uns 30 mil anos. Contudo, fósseis encontrados numa ilha isolada no mar de Bering mudaram tudo. A sua datação revelou que eles ainda andavam por ali há apenas 14 mil anos. Apenas é ótimo, né? E tem mais. Nas ilhas do Canal, na Califórnia, uma versão menor do mamute, o mamute pigmeu, pode ter sobrevivido até cerca de 10 mil anos atrás. E se depender da empresa Colossal Biosciences, eles não ficaram extintos por muito tempo. O mamute está entre os candidatos principais nos ambiciosos planos de desextinção da empresa, que promete trazer de volta essa criatura gigante da Era do Gelo, usando engenharia genética. Se vai dar certo, bem, a gente vai acompanhar de perto, com certeza. Número 3. Megalodonte. E agora chegamos a dois casos especiais. Animais que, muito provavelmente, já se foram, mas cujo DNA pode estar vivo.
misturado em outras espécies ou guardado em laboratório. Estamos falando do lendário tubarão megalodonte e do cavalo selvagem norte-americano. Ambos com menos de 10% de chance de ainda existirem, mas que merecem com certeza menção. No caso do megalodonte, ninguém sabe ao certo quando ele realmente desapareceu. Mas ainda há quem jure que ele está por aí, escondido lá nas profundezas dos oceanos. Imagine só, um tubarão colossal que se alimentava de baleias, para você ter uma ideia, nadando por aí sem ser visto. Difícil acreditar, mas não impossível para os teóricos de plantão. Número 4. Cavalos selvagens norte-americanos. Já os cavalos selvagens norte-americanos teriam sido extintos há cerca de 10 mil anos. O detalhe curioso é que vários povos indígenas afirmam ter convivido com esses animais, o que pode indicar que a data oficial de extinção esteja equivocada. Além disso, há fortes indícios de que eles cruzaram com cavalos trazidos da Europa durante a colonização, mantendo viva, de certa forma, uma fração do seu material genético. Mas um exemplar puro de cavalo selvagem norte-americano? Bem, esse infelizmente entra para a lista de menos de 10% de chance de estar por aí. Número 5. Megatherium. O Megatherium, também conhecido como preguiça gigante, era um colosso da era pré-histórica, oficialmente declarado extinto também há cerca de 10 mil anos. Esses animais enormes, que podiam chegar ao tamanho de um elefante, desapareceram provavelmente por uma combinação de mudanças climáticas e pela caça feita pelos humanos, sempre eles, que começaram a se espalhar pela América do Sul. Mas há rumores curiosos sobre avistamentos em uma floresta densa e quase inacessível do Peru. Não há provas sólidas, apenas especulações alimentadas por relatos locais e por registros antigos de povos nativos que descrevem criaturas muito parecidas com preguiças gigantes, bem depois da data presumida de extinção. Com base nisso, o Megatherium entra na nossa lista com uma chance simbólica de 10 a 25% de ainda existir, mais como uma fagulha de esperança do que uma probabilidade real. Mas ainda assim, vale lembrar que a ciência avança com dúvidas e investigações, e só o fato de haver especulação já é motivo válido para explorar, pesquisar e, quem sabe, encontrar surpresas pelo caminho. Número 6. Gazela rainha de Sabá. Conhecida também como a gazela do Iêmen, essa espécie foi oficialmente declarada extinta em 1999 pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A causa? Um combo devastador de perda de habitat e caça descontrolada. Esse é um clássico da tragédia ambiental moderna, com o homem sempre protagonizando. No entanto, há relatos recentes de que algumas delas podem ter sido reintroduzidas e encontradas no sul do Marrocos. Mas, nas montanhas do Iêmen, seu habitat natural, o último avistamento confirmado foi em 1951. Por isso, apesar dos boatos otimistas, coloca-se na faixa de 10 a 25% de chance dela ainda existir. Número 7. Lêmur ipati. Considerado uma espécie extinta desde aproximadamente o ano 960 d.C., o pachi era um tipo de lêmur gigante que habitava a ilha de Madagascar. No entanto, nos últimos anos, moradores locais têm relatado encontros com criaturas que se encaixam perfeitamente na descrição do pachi. Lêmures muito maiores que o habitual, em alguns casos até agressivos, causando um certo alvoroço entre os cientistas e curiosos. Esses relatos nos levam a supor que ainda pode haver uma chance, mesmo que pequena, entre 25% e 50%, que já é um percentual muito bom, de que esses avistamentos estejam sim relacionados a sobreviventes da linhagem pachi. Mais surpreendente ainda são estudos recentes que questionam a data de extinção da espécie. Ossadas encontradas na ilha indicam que o animal pode ter vivido por muitos séculos após a data oficial. Outra teoria interessante aponta que, na verdade,
podem ter existido duas espécies muito semelhantes de lêmures gigantes em Madagascar: o Pachylemur insignis e o Pachylemur julii. E para complicar a coisa ainda mais, eles podem facilmente ter sido confundidos com espécies vivas de hoje, como os lêmures de colar do gênero Varesia, que também são grandes e chamativos. Bem, com tantas espécies parecidas, quem pode afirmar com certeza que não houve cruzamento entre elas, por exemplo? Ou que uma linhagem híbrida não continua se escondendo pelas florestas da ilha? O pate pode ter desaparecido oficialmente, mas geneticamente ainda estar presente ou, quem sabe, vivo e muito bem, apenas aí, à espreita. Número 8. Vaca marinha de Steller. A vaca marinha de Steller, uma das maiores espécies de mamíferos marinhos que já existiu, foi oficialmente declarada extinta no século XVIII e de forma trágica, infelizmente. Em menos de 30 anos, após ser descoberta pelos europeus, ela foi completamente exterminada pela caça excessiva. Um verdadeiro símbolo de como a ação humana pode apagar uma espécie da Terra em tempo recorde. No entanto, relatos recentes, vindos de uma pequena cidade costeira no mar de Bering, reacenderam a polêmica. Cerca de metade dos moradores juram ter visto criaturas muito semelhantes à vaca marinha nadando por lá. Nada comprovado, claro, mas onde há fumaça, há chance. Por isso, coloca-se essa espécie na lista com uma possibilidade entre 25% e 50% de ainda estar viva, sim senhor, nem que seja em algum cantinho remoto e inexplorado. Número 9. Pica-pau. O pica-pau é uma ave da família Picidae, famosa pelo hábito de martelar a madeira em busca de insetos, eternizada pelo famoso desenho animado. Com um bico resistente adaptado para perfurar cascas duras e com penas firmes na cauda que ajudam a escalada de troncos, essa ave é um verdadeiro operário das florestas. Além de insetos, algumas espécies também se alimentam de sementes, frutas e nozes. Segundo a National Geographic, o lendário pica-pau de cabeça vermelha, que inspirou o personagem dos desenhos animados que citamos há pouco, foi visto pela última vez em 1944. Admirado por cientistas e amantes da natureza, ele virou um símbolo de um luto ecológico silencioso. Após décadas de busca sem sucesso, ele foi oficialmente declarado extinto em 2021. Contudo, recentemente, surgiram relatos de que avistamentos que reacenderam as esperanças. Como existem várias espécies de pica-paus ainda vivas, uma das hipóteses é que a característica marcante da cabeça vermelha tenha ficado recessiva por um tempo e agora voltou a se expressar em novos indivíduos da espécie ou em alguma subespécie próxima. De acordo com a classificação mais atual de especialistas, há uma chance estimada entre 50% e 75% de que o pica-pau de cabeça vermelha não esteja realmente extinto. Essa estimativa leva em conta o fato de que ele era uma espécie relativamente comum na América do Norte e, considerando o número de caçadores e observadores na região, seria bem provável que ele fosse notado caso ainda estivesse por aí. Número 10. Lobo japonês. O lobo japonês, também chamado de lobo de Honshu, era um canídeo de pequeno porte com pelagem acinzentada ou parda que habitava as regiões montanhosas da ilha de Honshu, no Japão. A sua extinção ocorreu oficialmente no início do século XX, resultado de uma combinação desastrosa, a introdução da raiva em seu habitat e uma campanha sistemática para erradicá-lo, na tentativa de conter a doença. Uma tragédia ecológica silenciosa. Porém, recentemente, o lobo japonês teria sido visto em florestas densas e de difícil acesso. Vale lembrar que, apesar do Japão ser um arquipélago moderno e altamente urbanizado, ele ainda conserva vastas áreas de mata fechada e regiões montanhosas
praticamente inexploradas, onde um animal esquivo como esse poderia, sim, teoricamente, sobreviver sem ser notado por décadas. Apesar dos avistamentos ainda não terem sido confirmados por provas concretas, como registros em vídeo, amostras genéticas ou capturas, os relatos são consistentes o suficiente para colocar o lobo japonês na lista de animais com uma chance estimada entre 50% e 75% de ainda estarem por aí. E se a gente sair um pouco do mundo visível e for para o lado mais técnico da biologia, as chances então aumentam. Estudos recentes indicam que o lobo japonês pode ter cruzado com cães domesticados de vilas nativas, criando uma nova linhagem híbrida. Nesse cenário, os lobos japoneses originais podem ter desaparecido enquanto espécie pura, mas parte da sua carga genética pode estar viva e bem distribuída por diversas regiões do Japão, o que reabre o debate sobre o que exatamente significa extinção. Número 11. Massarico esquimó. O massarico esquimó é um exemplo clássico de como o excesso de confiança humana pode apagar um animal da paisagem. No século XIX, essa ave era tão abundante que parecia ser impossível o seu desaparecimento. Mas, entre caça predatória e destruição do seu habitat, seus avistamentos se tornaram cada vez mais raros. Desde 1987, nenhum registro foi feito com certeza. Ainda assim, por viver em regiões extremamente isoladas e por se parecer com outras espécies de aves migratórias, há espaço para dúvida. Por isso, ele nunca foi oficialmente declarado extinto. E mesmo com as baixas chances, há quem acredite que o massarico esquimó ainda possa estar voando por aí. Na dúvida, dá-se a ele uma probabilidade entre 50% e 75% de ainda existir. Número 12. Lobo da Tasmânia. O lobo da Tasmânia, também chamado de tilacino ou tigre da Tasmânia, foi considerado extinto oficialmente em 1932, embora o último exemplar conhecido tenha sobrevivido até 1936 no Zoológico de Hobart, na Austrália. Mesmo com diversos relatos não confirmados ao longo dos anos, a ciência manteve a sua posição. A espécie está extinta. Mas o que mantém viva a suspeita de que o tilacino ainda possa existir é o padrão dos avistamentos. Curiosamente, eles não ocorreram apenas na Tasmânia, seu habitat original, mas também em outras regiões como a Austrália continental. E não foram poucos. Vários relatos afirmam ter visto animais com as mesmas características do tilacino, o que levanta uma pulga atrás da orelha, ou, na verdade, várias. Acredita-se que alguns exemplares do lobo da Tasmânia possam estar vivendo em áreas remotas da Papua Ocidental, na Indonésia, e também na Papua Nova Guiné. Esses locais são de difícil acesso e pouco explorados, o que alimenta a esperança de que a espécie tenha encontrado um refúgio por lá. Com base nisso, especialistas atribuem uma chance entre 75% e 90% de que o tilacino ainda não esteja, de fato, extinto. Vale mencionar a atuação da empresa Colossal Biosciences, especializada em engenharia genética. Eles já trabalharam na recriação do lendário Lobo Terrível e agora estão investindo em projetos ainda mais ousados, como trazer de volta o lobo da Tasmânia, o pássaro dodô e até os mamutes. Mas se os avistamentos do tilacino forem confirmados como reais, esse projeto específico poderia ser encerrado antes mesmo de começar. Afinal, não se recria o que ainda existe. Número 13. Foca monge caribenha. Oficialmente, a última vez que alguém viu uma foca monge caribenha foi em 1952. Mesmo assim, ela só foi oficialmente considerada extinta em 2008. Desde então, o que existe são apenas rumores, sussurros e relatos ocasionais, nada que convença totalmente a ciência. Há quem diga
que, em vez de desaparecer, essas focas simplesmente deram um jeito de escapar. Algumas teorias sugerem que elas migraram para ilhas mais isoladas do Caribe, ou mesmo para regiões pouco exploradas do Golfo do México e Atlântico Ocidental. Se for verdade, elas estariam escondidas longe da vista humana para o bem delas mesmas e, portanto, bem vivas. Como não há nenhuma confirmação sólida, elas ficam na lista daqueles com chances entre 75% e 90% de ainda existirem, uma probabilidade muito boa. Não seria a primeira vez que uma espécie extinta só estava tirando umas férias longe desse predador chamado homem. Número 14. Leopardo de Zanzibar. Isso é agora uma virada interessante. O leopardo de Zanzibar, que por muito tempo foi considerado extinto, pode muito bem estar entre nós. Ele foi oficialmente declarado extinto no início da década de 90, após desaparecer misteriosamente da ilha africana que leva o seu nome. Só que, em 1997, começaram a surgir rumores de que ele ainda rondava as florestas da ilha. Entre 1997 e 2001, esses rumores foram tão persistentes que pesquisadores chegaram a analisar fezes e rastros de felinos pela região. Mas, como nenhuma prova concreta apareceu, o interesse acabou esfriando. Isso até 2023, quando o programa Extinto ou Vivo, do biólogo e aventureiro Forrest Galanter, reacendeu o debate. Durante as gravações em Zanzibar, Galanter registrou imagens de um leopardo que parecia ter características muito específicas da subespécie local. Alguns sugeriram que poderia ser um leopardo de fora introduzido na ilha. Mas, se fosse o caso, como explicar a sua adaptação perfeita ao ambiente? O caso ainda precisa de confirmação científica mais robusta, mas as chances são grandes. Muito grandes, eu diria. Tão grandes que colocaram o leopardo de Zanzibar na lista de uma probabilidade superior a 90% de ainda estar vivo e caçando pelas florestas da ilha. Número 15. Pumas orientais. Pumas orientais, uma história em que o desaparecimento é mais geográfico que biológico. Eles são uma subespécie do puma americano, o puma concolor, que, como um todo, nunca deixou de existir. A extinção oficial se refere apenas à população dessa subespécie na região leste dos Estados Unidos, reconhecida pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem em 2011. Mas será que eles desapareceram mesmo? Ou só foram mal catalogados? Bem, atualmente as regiões montanhosas do leste da América do Norte, onde os pumas orientais reinavam, estão sendo ocupadas por outras espécies ou subespécies do mesmo animal. E, como manda a velha lei da natureza, esses felinos estão se adaptando muito bem à nova casa, muito obrigado. Tanto que, com o tempo, podem ser considerados, por assim dizer, os novos pumas orientais. Ou seja, talvez eles nunca tenham desaparecido de verdade, apenas deram uma volta e estão de volta. Já ocupam o mesmo nicho ecológico, caçam nas mesmas florestas e se comportam como os antigos habitantes. Por isso, entram na lista com uma alta chance, uma chance bem alta, acima de 90%, de estarem tecnicamente vivos por aí. Número 16. Ecdna de bico longo australiana. A história da Ecdna de bico longo australiana, ou Zaglossus, é um daqueles casos em que o obituário foi publicado cedo demais. Essa criatura espinhosa e tímida, meio tatu, meio ornitorrinco, foi considerada extinta por mais de 60 anos. Entre 1961 e 2023, não havia registro de nenhum indivíduo na Austrália, o que levou muitos a cravarem a sua extinção. Mas tudo isso mudou quando ela foi redescoberta, viva e bem viva, nas regiões remotas da Indonésia. Um verdadeiro retorno triunfal para quem já havia sido dada como
desaparecida do mapa. Neste caso, sem margem para dúvidas, a Ecdna, de bico longo australiana, vai direto para a coluna do 100% de certeza de que não está extinta. Uma excelente notícia, porque a ciência já confirmou. Ela está viva, sim, e merece o lugar garantido no presente. Bônus: dinossauros. Falar sobre a extinção dos dinossauros é sempre polêmico. Tudo depende do que a gente entende por dinossauro. Se estivermos falando de todos os animais pré-históricos com esse rótulo, então sim, existe dinossauro vivo. As galinhas, por exemplo, são consideradas por muitos cientistas como descendentes diretas dos temidos terópodes, um grupo de dinossauros carnívoros. Olha só, as galinhas. Os terópodes eram bípedes, tinham penas e uma estrutura corporal bastante semelhante à das aves modernas. Embora galinhas não sejam dinossauros, vamos combinar, é claro, no sentido tradicional de um T-Rex ou um Velociraptor, elas pertencem a um ramo evolutivo direto desses antigos predadores. Em outras palavras, as aves são dinossauros altamente especializados que sobreviveram e se adaptaram. E não só elas. Jacarés também entram nessa conversa, hein? Embora com ressalvas. Eles não são dinossauros, mas fazem parte de um grupo de arcossauros, que também inclui os próprios dinossauros e as aves. Isso significa que eles compartilham um ancestral comum e seguiram caminhos evolutivos diferentes, mas com ligações profundas na árvore genealógica da vida. Ficou melhor para entender? Bem, outro exemplo são os tubarões. Embora não sejam dinossauros e nem arcossauros, eles viveram ao lado dos dinossauros e até antes deles. Algumas espécies atuais são praticamente idênticas a seus ancestrais pré-históricos. Os tubarões são peixes cartilaginosos e existem há mais de 450 milhões de anos. Ou seja, surgiram muito antes dos dinossauros e sobreviveram a todas as grandes extinções. Então, se a gente considerar a perspectiva científica mais ampla, que leva em conta descendência evolutiva e continuidade genética, podemos sim afirmar com segurança: os dinossauros, de certa forma, nunca deixaram de existir. Eles apenas evoluíram. E aí? Qual desses animais você acha que realmente ainda está por aí, espreitando pelos cantos do planeta? Deixe nos comentários. E escreva também, caso a gente tenha esquecido de algum. A natureza adora nos pregar peças, né? E o fato é que a extinção pode ser mais uma questão de ponto de vista do que uma sentença definitiva. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.